29º, pauta adiada 30, apelação, Goiânia. Doutor Rodrigo é o relator, doutor Leandro Borba já está na sala. Cumprimento o douto Procurador de Justiça, membro de uma instituição que tanto prezamos. Não poderia deixar de saudar os serventuários da Justiça, sem os quais não seria possível o Poder Judiciário realizar um trabalho tão eficiente que vem realizando, fato reconhecido pelo CNJ. É uma honra exercer a advocacia criminal perante essa Câmara, local, onde se faz a verdadeira justiça no Estado democrático de direitos. Sem maiores delongas, excelências, insurgimos contra a respeitável sentença da nobre magistrada de piso, que refutou todas as nossas teses alegadas em sede de alegações finais. Absolvição do apelante por culpa exclusiva da vítima, contrariando os depoimentos das testemunhas e do próprio apelante. A magistrada não acatou a tese de perdão judicial, instituto cabível no presente caso concreto, porque restou nítida a amizade entre o apelante com a vítima e sua família e o sofrimento do apelante após a morte da mesma. Ela refutou a nossa tese de inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, o apelante exauriu todos os meios cabíveis para salvar a vida da paciente e amiga Fabiana. A magistrada analisou de forma equivocada as circunstâncias judiciais do artigo 59, principalmente com relação à personalidade do agente, motivos do crime e comportamento da vítima, os quais devem favorecer o apelante. Equívoco constante nas folhas 20 e 21 do édito condenatório. Para piorar a situação, excelências, a magistrada aplicou a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, restando a mesma um patamar de 3 anos e 4 meses de detenção. Em razão disso, rogamos pela reforma da sentença, pois está nítido nos autos que o apelante não praticou o crime nos moldes contidos na respeitável sentença penal condenatória. Quanto à causa especial de aumento de pena, excelências, vale aqui consignar, caso vossas excelências não entendam aí pela absolvição, rogo que seja reformada a sentença para retirar essa causa especial de aumento de pena de 1/3 por uma questão bem simples. Vejam dos autos que não há fundamentação para a incidência dessa majorante. Veja dos autos que a magistrada não fundamenta sua sentença nas hipóteses previstas no parágrafo em comento. Na fundamentação, ora ela fala em negligência, ora ela fala em perícia, ora ela fala em imprudência, já sendo essas condutas elementares do tipo no crime de homicídio culposo, portanto, não pode usá-las novamente para agravar a pena do apelante, sob pena de incorrer no bis in idem, vedado no nosso ordenamento jurídico brasileiro. No dispositivo, por sua vez, também não traz motivos pelos quais deve incidir essa causa especial de aumento de pena. Aqui, excelências, não há as hipóteses do parágrafo 4º do artigo 121. Ao contrário, o apelante lutou incansavelmente para salvar a vida da paciente e da amiga, a ponto do doutor Pedro Jorge Gaioso dizer em juízo que o apelante praticamente morou no Hospital Santa Mônica durante o período em que a paciente lá esteve. Evento 6 dos autos. A magistrada lastreia a inserção da majorante porque o apelante, segundo ela, transportou a vítima em seu veículo do Hospital Santa Mônica para sua clínica e vice-versa. E está comprovado nos autos que ele, assim, o fez pelas seguintes razões. O estado de saúde da paciente era estável nesse momento, não havia urgência e muito menos a necessidade de chamar a ambulância. O apelante era amigo da vítima e de seus familiares e fez questão de ajudá-los. O transporte também contou com a aquiescência dos familiares e da própria vítima, que estava em sã consciência nesse momento. Há de se consignar que o traslado feito por ambulância de um lugar para o outro levaria, em média, 1h30 do Hospital Santa Mônica para a Clínica Vigório. O apelante levou aproximadamente 20 minutos para fazer, de 20 a 30 minutos para fazer esse trajeto. Isso mostra que, em momento algum, a vítima foi largada à própria sorte, mas sempre acompanhada pelo médico apelante. Detalhes importantes que merecem atenção aqui, excelências, é o seguinte: analisando os autos, chega-se à conclusão que o apelante, em momento algum, omitiu socorro,
sempre esteve ao lado da paciente e da amiga, fato comprovado por várias testemunhas, inclusive a doutora Marli, médica contratada pela família da vítima para estar acompanhando o caso. O apelante também não impediu que nenhum médico da confiança da família da vítima a visitasse no hospital. Foram aproximadamente 3 médicos, a ponto da direção do Hospital Santa Mônica chamar a atenção do ora apelante, em razão do número excessivo de médicos e familiares que visitavam a paciente. O apelante, em momento algum, deixou de observar a regra técnica de profissão. Veja, excelências, que ele levou a paciente da sua clínica para a sua clínica, porque lá havia aparelho de endoscopia sofisticado, um dos melhores do mercado, enquanto que no Hospital Santa Mônica sequer havia aparelho de endoscopia naquela época. Não sei se tem hoje, mas naquela época não tinha. Premissa confirmada pelos médicos do Hospital Santa Mônica e pelo apelante. Aí eu indago aos senhores onde está a inobservância da regra técnica de profissão. Onde está a omissão de socorro por parte do apelante? Rogo, por fim, a vossas excelências que analisem com acuidade as falas das testemunhas Ivone, Evelyn, Dr. Pedro Jorge Gaioso e o intensivista da UTI do Hospital Santa Mônica. Pedimos que analisem com acuidade as falas do apelante em juízo, constante no evento 7º dos autos. Pedimos que analisem com acuidade os documentos juntados pelo apelante, nas folhas 712, onde há consulta da filha da paciente no consultório do apelante, depois do seu falecimento. Consulta do genro da paciente por 3 vezes depois do óbito da paciente. Isso está contido na folha 714 dos autos. Folhas 707 até 710, a agenda do paciente, onde se vê prioridade absoluta à suposta vítima. Folha 720 até 725, onde se vê vários cursos feitos pelo apelante, demonstrando que ele sempre foi profissional dedicado. Daí se pergunta, onde está a imperícia do apelante? As folhas 726 a 731 e seguintes, onde se vê vários pacientes satisfeitos com o tratamento médico realizado com o apelante. Mesmo procedimento feito com relação à paciente que veio a óbito. Quanto ao procedimento na CREMEGO, as provas não foram ratificadas em juízo. Os médicos que atuaram na esfera administrativa não mantiveram em totum suas palavras, portanto, o procedimento administrativo deve ser visto com uma certa reserva. Há de se ressaltar também aqui que há uma ação civil em andamento pedindo um valor astronômico a título de indenização. O processo encontra-se em fase bem adiantada e, com certeza, o apelante será obrigado a indenizar o autor daquela ação. Em conclusão, eu venho requerer, portanto, excelências, o provimento do presente recurso para, de consequência, absolver o acusado do crime de homicídio culposo no exercício da profissão ou ajustar, adequar a pena base que foi imposta ante aos equívocos cometidos na dosimetria da pena. Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, pelo menos reforme a sentença e retirem a causa especial de aumento de pena. Esse é o nosso principal pedido, previsto no parágrafo 4º, artigo 121 do Código Penal, onde traz aumento drástico de 1/3 da pena impingida. Agradeço a atenção de todos e rogamos por justiça, pois confiamos muito no Poder Judiciário, no Ministério Público e nos nobres julgadores. Muito obrigado, excelente trabalho e até mais. Só quanto à pena ali, que eu acho que houve um certo excesso, eu vou explicar por quê. No tocante à dosimetria, um pequeno ajuste deve ser feito. A juíza considerou desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime. A personalidade e as consequências foram negativadas de forma equivocada, a meu aviso. A avaliação da personalidade deve levar em conta o histórico de vida da pessoa e não somente o contexto da infração penal. O trauma e abalo sofrido pelos familiares próximos são consequências próprias do tipo penal e não podem servir de fundamento para aumentar a pena base. Já o demérito da culpabilidade deve ser mantido. A sequência de condutas negligentes e imperitas revela maior reprovabilidade da conduta do apelante. Permanecendo somente uma circunstância judicial, aumento a pena
mínima, que é de 1 ano e 1/6, e afixo em 1 ano e 2 meses de detenção, sem acréscimo na segunda fase. Na terceira fase, incide a causa de aumento do parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, visto que o crime resultou de inobservância de regra técnica de profissão e o apelante deixou de prestar socorro ou atendimento à vítima logo após a retirada do balão e a endoscopia. Com o aumento de 1/3, a pena definitiva repousa em 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção no regime aberto, mantida a substituição por restritivas de direitos. Mantém os valores fixados a título de prestação pecuniária, 20 salários mínimos, pois se trata de indenização mínima aos familiares da vítima. A instrução probatória revelou que a condição financeira do apelado é condizente com os valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau. Então, pelo exposto, eu estou a acolher o parecer da douta Procuradoria de Justiça para dar provimento ao apelo, parcial provimento ao apelo, tão somente para reduzir a pena para 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção no regime aberto, mantidos seus demais termos. É como voto, senhor presidente. Pois não, a desembargadora Carmeci, ela ficou sem conexão durante o julgamento, então nós vamos compor a turma, eu e o desembargador João Waldeck. Então, passa a ser composta dessa maneira. Na sequência, eu que voto. O fundamento central da condenação está nas provas em geral, mas especificamente em relação ao trabalho do CREMEGO, que apontou erros técnicos durante o atendimento. Eu acompanho o relator, desembargador João Waldeck. Sendo esse o resultado. Doutor Leandro, o julgamento está encerrado. Muito obrigado pela participação do senhor. Eu agradeço. Um bom trabalho a todos, Excelência. Muito obrigado.